Olá pessoal, tudo bem? Pega seu cafezinho e vem tomar um café comigo. Hoje meu café eu ofereço especialmente a todos os professores. Hoje é 15 de outubro de 2019. Parabéns a todos os professores do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino universitário. A gente sabe quanto essa profissão precisa ser mais valorizada aqui no Brasil, o quanto a educação faz a diferença, o quanto que na sala de aula a gente procura refletir e ensinar valores de empatia, né? Fazer com que as pessoas se coloquem mais no lugar do outro. É na sala de aula que a gente tenta construir cidadãos melhores, porque é só a partir de melhores cidadãos que a gente vai construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais digna, mais equalitária, né? Então, realmente é uma profissão muito especial. Sou suspeita para falar, sou grata a todos os meus ex-professores que me inspiraram tanto a querer ser uma professora também. E sou mais grata ainda aos meus alunos que têm paciência em ouvir as minhas histórias, as minhas falhas, os meus sonhos e que fazem parte aí desse processo ensino e aprendizagem, porque afinal de contas é uma troca constante, né? E para comemorar esse dia, então, hoje eu resolvi fazer um café com patê para falar a respeito um pouco sobre como estudar para as provas, né? O último vídeo que eu fiz falando sobre residência multiprofissional e especialização, falei um pouquinho do que é isso e dos desafios que é você passar por um processo seletivo de residência e de especialização, e muita gente pediu para fazer vídeos dando dicas de como estudar e como se preparar para essas provas. Eu vou fazer esse vídeo mais para frente, mas antes eu quero fazer um vídeo para falar de como estudar em geral, porque eu percebo que é a dúvida de muitos alunos de graduação e é dúvida que acaba se estendendo após graduação e depois que a pessoa já está formada. Como se manter atualizado, como manter uma rotina de estudo, né? Então, eu acho que vale a pena a gente abordar esse tema, né? Então, de uma maneira bem rápida, eu espero salientar aí umas 5 dicas a respeito. Eu acho que primeiro de tudo é se conhecer. Por incrível que pareça, quando todo mundo me pergunta, que dica você dá para eu estudar, para eu ir melhor nas provas, para eu melhorar minhas notas? Aí as pessoas esperam que eu dê uma dica mágica, né? Que eu fale assim, não, pega o livro, faz resumo, decora, faz isso, faz aquilo, faz fórmula. Não, eu acho que primeiro de tudo é autoconhecimento. Por quê? Porque para cada um, o método de estudo vai funcionar de uma maneira diferente. De repente, o que funciona para mim pode ser que não funcione para você. Então, você tem que ter autoconhecimento. Por exemplo, eu sei que eu sou uma pessoa muito hiperativa. Eu não consigo sentar na sala de aula lá no fundo. Nunca consegui isso. O fundo me atrapalha muito. Até hoje, quando eu vou assistir um congresso, uma palestra, eu procuro sentar lá na frente, no pé da pessoa que está falando. Por quê? Porque se eu sento lá no fundo, qualquer um que passa na minha frente já me distrai, né? Como eu fico prestando atenção em tudo, eu acabo perdendo foco. Ter foco é você prestar atenção só numa coisa. E como eu sei que a minha falha é essa, então o que eu faço? Eu procuro sentar lá na frente. Na época que eu fazia faculdade, eu era uma das meninas que sentava lá na primeira carteira, sabe? O pessoal falava, nossa, essa daí é CDF, né? Estuda pra caramba. Mas não é isso, é porque eu sabia que a minha falha de prestar atenção nas coisas ia ser prejudicial para mim caso eu favorecesse essa falha, né? Então, sentar na frente era uma maneira de eu prestar atenção única e exclusivamente no professor, no que ele estava falando e, enfim, na matéria ali que ele estava tentando ensinar. Então, esse é um primeiro ponto. Ainda dentro desse autoconhecimento, vale para quando você vai estudar na sua casa, né? Se a sua casa é muito barulhenta e você tem muita dificuldade de prestar atenção no que você está fazendo, quando você tem o barulho ao seu redor, então, de repente, estudar na sua casa não vai ser a melhor opção. De repente, você vai ter que chegar um pouquinho mais cedo na universidade que você estuda, né? Na instituição que você estuda, e ir para a biblioteca, que a biblioteca tem ali a sala de estudos, que é mais silenciosa. Ou, de repente, você vai ter que ir para uma biblioteca pública, que é mais silenciosa para estudar. Ou então, dentro da sua casa, você tentar ter um cantinho de estudo e conversar com a sua família, né? Falar, olha, gente, eu preciso estudar, eu preciso de um pouco mais de silêncio, por favor, não me chame, não me atrapalhe. Então, é muito importante você perceber se o barulho te atrapalha ou não. Tem pessoas que não atrapalham, tem pessoas que conseguem estudar ouvindo música, inclusive música, né, música pesada, tem gente que estuda ouvindo heavy metal. Tem gente que estuda ouvindo música clássica, tem gente que consegue estudar super bem
com televisão ligada, com rádio ligado. Então, esse autoconhecimento é que vai ajudar vocês a organizarem o teu método de estudo e o espaço de estudo, né? Então, pensem nisso. O que te atrapalha? O que pode influenciar na sua atenção na hora que você está estudando? E na sala de aula, isso vale também. Se você não consegue prestar atenção sentando lá no fundo, tente sentar mais na frente. Então, essa é uma dica que eu dou que faz muita diferença. Tentar você perceber o que te atrapalha ou não no momento do estudo, tá? Outra dica que eu dou também que eu acho super importante é, na hora de você estudar, é uma coisa que já tem várias pesquisas científicas, inclusive, que mostram isso, não adianta você ficar estudando 12 horas seguidas uma mesma matéria, né? Eu costumo brincar, eu falo que estudar é igual caminhada, né? Se a gente faz caminhada 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, a gente consegue um monte de benefícios para a nossa saúde. A gente reduz a pressão arterial, a gente reduz colesterol, a gente reduz risco de doenças cardiovasculares. Agora, se você faz caminhada 20 minutos uma vez por semana, certamente os resultados não vão ser os mesmos. Estudar é a mesma coisa, estudar tem que ser algo diário, é algo que deve fazer parte dos nossos hábitos, deve estar incorporado nos nossos hábitos, principalmente para quem não tem tempo, que isso é uma coisa que todos os alunos falam, né? Ah, mas eu trabalho, como que eu vou fazer? Eu não tenho tempo para estudar. Justamente por você trabalhar, é que você tem que saber se planejar e usar períodos curtos do seu dia para estudo, mas estudar todos os dias. Então, por exemplo, se você teve aula na segunda-feira de manhã, na segunda, terça e quarta, no máximo, você tem que rever a matéria da segunda. Alguns estudos de neurociências e aprendizagem já comprovam que se você deixa de estudar, se você deixa de passar 72 horas após o dia que você teve aquele conteúdo, você já não consegue absorver com tanto sucesso. Então, o que você deve fazer? Você deve estudar em no máximo 3 dias aquela matéria que você teve. Por isso que você tem que estudar todo dia. Então, se você teve a aula na segunda, você tem até quarta, quinta-feira no máximo para rever aquele conteúdo. Se você teve a aula na terça, você tem até a sexta para rever aquele conteúdo. Então, o correto é não deixar passar de 72 horas. E aí você tenta tirar de 20 a 25 minutos para rever esse conteúdo. Desligar celular é super importante, já tem vários estudos, inclusive tem um canal aqui no YouTube que eu costumo assistir muito, que chama A Casa do Saber. Tem um vídeo lá a respeito, depois eu até tento colocar o link aqui. Eu não sei colocar link no vídeo, porque eu não sei editar vídeo, essas coisas, mas depois eu vejo isso lá no meu story no Instagram, eu passo para vocês, de um professor de neurociência falando isso, e realmente tem vários estudos que comprovam isso, né? Se você estudar, estiver fazendo qualquer coisa, estudar, trabalhar com o celular perto de você, você vai se distrair. Mesmo que o celular esteja longe de você, só o fato do celular estar presente na mesma sala em que você está, ele já passa a ser um fator de distração. Porque é como se você soubesse que aquela coisa ali pode apitar a qualquer momento, te passando alguma mensagem, e você tem que ficar atento, porque senão você não vai conseguir ter acesso àquela informação, você vai ter aquela sensação de que você está perdendo alguma coisa, né? Então, tire o celular da sua área de estudo, desligue, coloque numa mochila e deixe a mochila lá longe, desligue o celular por 20 a 30 minutos, ninguém vai morrer por causa disso. Eu sou de uma geração que viveu até os 20 anos de idade sem celular, então eu falo para vocês, viver sem celular é possível, tá? É viável você deixar de olhar o celular por 30 minutos. Então, desligue o celular, deixe ele longe de você, porque aí a sua atenção vai de fato ficar voltada para o teu estudo. Desligou o celular, pega esses 20, 30 minutos e separa 10 minutos para rever a matéria. Então você vai pegar os slides que o professor enviou, pegar as suas anotações e ler e ver se você consegue entender o porquê que você fez aquelas suas anotações, né? Porque às vezes aquilo que você tá lá vendo na aula, você fala assim, nossa, que legal, super entendi. Mas na hora que você vê as anotações, você fala, nossa, eu não tô entendendo de onde eu fiz esse desenho.
Eu não tô entendendo da onde que eu tirei essa anotação. Por que a professora falou isso mesmo? Então, se você rever aquela matéria, ver que você não entendeu as suas anotações, já anota que você não entendeu. E aí, na próxima semana, quando você encontrar com o professor, você vai lá e tira a dúvida com o professor. Tirar dúvida com o professor é super importante. O professor não morde, tá? O professor, ele sabe que o aluno está estudando quando o aluno tem dúvida, porque é quando a gente estuda que a dúvida aparece. Quando a gente não estuda, a dúvida não vai aparecer. Então, se você está estudando e a dúvida aparecer, é normal. Vá perguntar para o professor, anota a dúvida, porque às vezes a gente chega na frente do professor, dá um pouquinho de nervoso, você tem tanta coisa para falar que você fica ali e acaba esquecendo a pergunta que você ia fazer, acaba esquecendo o foco da dúvida, né? Então, tenta pegar um pouco desse hábito de anotar a sua dúvida e de lembrar, leva num caderninho, tá? E de lembrar de ir lá perguntar pro professor. Outra coisa interessante também é pegar essa mesma dúvida e conversar com as suas amigas, né? Com seus amigos, com seus colegas de classe, né? Tem que ter união, sabe? Com os colegas de classe. Às vezes eu vejo umas turmas tudo brigada. Hoje em dia com o WhatsApp, as pessoas brigam no WhatsApp, aí chega pessoalmente e ninguém se fala. Gente, não tem nada que ter briga, tem que ter união. Já é na universidade que a gente faz aí o nosso network, é na pós-graduação que a gente faz o network, mas hoje em dia as pessoas veem a graduação e a pós-graduação como um meio, né, de você já criar aí inimizades, de você criar concorrência. Acho que é o contrário, acho que tem que ter união e tem que aproveitar esse momento para fazer network, fazer futuras sociedades, né, um ajudar mais o outro. E uma das maneiras de um ajudar mais o outro é estudando. Então, pergunta para um amigo seu, se você tem uma amiga que é melhor que você naquela matéria, né? Se você sabe que na sala tem um aluno lá que é muito bom, mas você nunca conversou com ele, vai lá conversar com ele. Fala, oi, desculpa, eu vi que você é boa em tal assunto, que você tira nota boa em tal assunto. Você não pode me ajudar a tirar uma dúvida, né? Que não tem problema nenhum, gente. Ter dúvida é normal. Sabe? Nós somos alunos, estamos ali para aprender. Então, ter dúvida é normal, ninguém sabe tudo. Fazer faculdade é difícil. Fazer uma pós-graduação é difícil, são muitas informações, muitas palavras novas, muito raciocínio para se fazer de coisas que você nunca tinha ouvido falar antes. Então é natural ter dúvida. Então vamos ter essa humildade, né? De aceitar que eu não estou conseguindo entender e o outro ter a humildade de aceitar que não é todo mundo que tem a mesma facilidade que você tem naquela disciplina. Então tenha humildade também de abrir seu coração e ajudar o colega que não tem a mesma facilidade que você, né? E aí vai lá e tira a dúvida, porque às vezes o que você entendeu, um amigo seu vai falar pra você, fala, não é assim, pelo que eu saiba eu entendi isso. Aí os dois juntos vão lá tirar dúvida com o professor, né? Então eu acho que estudar em grupos pequenos, não em grupos grandes, eu acho que pode ser uma boa dica, mas esse encontro de grupos, né, esse encontro de alunos para estudo tem que ser para isso, para reforçar algumas dúvidas, para rever alguns pontos. Porque se você for estudar horas e horas em grupo, ainda mais hoje em dia com o celular, acaba um mostrando para o outro um meme que viu, uma fofoca que viu, um vídeo que viu e ninguém estuda nada. Então eu acho que estudar em grupo funciona, mas o estudar em grupo, ele tem que ser também meio que bem planejado, sucinto, tem que ser um encontro para tirar as dúvidas e um ajudar o outro. Porque estudar muitas horas juntos pode atrapalhar, tá? Outra dica que eu dou também, né? Nesses 30 minutos de estudo, tentar separar esses 30 minutos. Então, como eu falei, esses 10 primeiros minutos você tira a dúvida das suas anotações junto com os slides que o professor manda ou com o material suplementar que o professor manda. E depois você faz um resumo disso, mas você tem que fazer esse resumo escrito. Não adianta sentar na cama e estudar com o celular aberto, olhando os slides. Não, estudar precisa sentar numa mesa, pegar papel e caneta e fazer resumo escrito, tá? Você precisa fechar tudo e falar, bom, deixa eu ver o que eu entendi dessa matéria, deixa eu anotar quais são os pontos mais importantes dessa aula que foi dada ontem e anotar. E depois abrir de novo e ver se o seu resumo tem a ver mesmo com aquilo, se você conseguiu colocar nesse resumo, de fato, os pontos mais importantes dessa matéria. Então,
Então isso, pessoal, é crucial para treinar a escrita. Por quê? Primeiro, porque a grande parte das provas tem questões escritas. E segundo, porque você vai usar isso para o seu futuro. Você tem que entender que você está estudando não é para tirar nota na prova, né? Às vezes os alunos falam assim, porque a prova é para eu provar que eu sei, né? Não é para provar nada para ninguém. A nota da prova não é para o professor, não é para a universidade, não é para o coordenador, não é para pós-graduação. A nota da prova é uma medida que você, aluno, vai ter para saber o quanto você conseguiu absorver desse aprendizado. Então, por exemplo, se a prova é de 0 a 10 e você tirou 7, significa que você conseguiu absorver 70% desse aprendizado. Por isso que na maioria dos cursos de graduação e pós-graduação a nota é 7, porque a gente parte do princípio que o aluno tem que estar com 70% do conteúdo absorvido para ele poder exercer a profissão dele. Agora, se você de 0 a 10 tirou 4, é sinal que você só conseguiu absorver 40% do conteúdo. Então aí você como aluno tem que repensar a maneira que você está estudando. Ora, por que eu só consegui absorver 40% do conteúdo? Será que eu só consegui absorver esses 40% porque eu não estou prestando atenção na aula? Será que eu estou indo para a aula com fome? Saco vazio não para em pé, não vá à aula com fome, né? Será que eu não estou dormindo muito bem? Porque também horas de sono influencia na captação e na absorção do conhecimento. Então tentar dormir aí pelo menos 6 horas por noite. E será que eu estou prestando atenção na aula de fato? Será que eu não estou na aula com a cabeça pensando na mensagem que o boy vai me mandar no WhatsApp? Né? Então, durante a aula, o celular também é um instrumento que tem que ser usado a seu favor, né? Tem aulas que, principalmente com metodologias ativas, que os professores usam o celular para acessar determinados conteúdos na internet e aquilo fazer parte da aula. Mas se não for esse o caso, o celular deve ficar guardado, porque senão ele vai te distrair. Ao invés de você prestar atenção na aula, você vai prestar atenção no que o celular está enviando, né? Então você começa a repensar, através da nota que você tirou na prova, o porquê que você está com falha de absorver aquele conteúdo, né? Onde está aí o erro do seu método de estudo? Então a prova é para isso. Quando a gente passa a encarar a nota da prova como algo que nos ajuda a medir a nossa maneira de estudar, a medir a nossa absorção de conteúdo, a gente fica menos nervoso. Porque uma coisa que eu percebo também é que um monte de aluno, inclusive de pós-graduação, vai fazer prova da pós-graduação e prova prática, então nem se fala, né? Fica lá tremendo, morre de medo. Não tem que ter medo, tem que ter controle emocional. O melhor, controle é uma palavra que eu não gosto nem muito de falar, porque eu acho que ela vai muito pro extremo. Eu acho que tem que tentar ter um equilíbrio das emoções, porque é isso que a gente precisa no nosso dia a dia enquanto profissional. A gente vai se deparar com situações frente aos nossos pacientes, frente aos familiares dos nossos pacientes, que vão exigir da gente um equilíbrio emocional muito grande. Então, as provas que a gente faz, sejam teóricas ou práticas, seja na graduação ou na pós-graduação, elas já servem para isso, para a gente ir treinando esse equilíbrio emocional e treinando aí esse controle do raciocínio lógico enquanto a gente está ali passando por uma situação desafiadora, né? Então isso tudo já é um exercício, então não tem nada que ficar nervoso, tem que estudar, assistir a aula, ir à aula todos os dias, não faltar, porque se você falta, você perde um conteúdo e isso já embanana tudo, então não falte a aula, né? Quem é meu aluno sabe que eu costumo falar, eu falo que graduação e pós-graduação não é igual a academia, que você paga e não vai e fica sentado no sofá esperando os resultados aparecerem, né? Você fala assim, eu quero ficar fitness. Ué, mas pra você ficar fitness, você precisa fazer exercício, né? Quer ficar com o corpo fitness, você precisa ir lá fazer a sua parte. Graduação e pós-graduação é a mesma coisa. Se você não vai à aula, você não vai adquirir aprendizado. Então, como que você vai sair com um título de especialista ou como que você vai sair com um diploma de graduado em fisioterapia ou enfermagem ou farmácia, enfim, né? Qualquer
qualquer área aí que você esteja se formando, se você não frequentou a aula, se você não ouviu o que o professor tem a dizer, né? Então vá à aula e preste atenção à aula, e lá você vai conseguir absorver o conteúdo. Dependendo da matéria, se você presta bastante atenção na aula, na hora de estudar fica tão fácil, né? Na hora da prova você lembra lá daquela aula, você lembra do professor falando, você fala, nossa, eu lembro disso aqui que ele falou, e você escreve. Então ir à aula é outra coisa muito importante, né? Outra coisa que também faz muita diferença é que durante a aula, às vezes eu vejo alguns alunos que falam assim, ai, mas essa aula é chata, ai, mas esse professor é chato. Bom, o primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que a aula não é feita para ser legal, tá? Aula é aula. Tem aula que é legal, tem aula que não é, tem conteúdo que é gostoso, tem conteúdo que não é, tem conteúdo que a gente tem mais dificuldade, tem conteúdo que a gente não tem tanto. Tem professor que tem mais didática, tem professor que não tem tanto, tem professor que é mais legal, mais engraçado, faz piada, e tem professor que é mais quieto, que é mais sério. Independentemente disso, você está lá para aprender, e qualquer professor está lá para passar o conhecimento e a experiência dele. Então você sempre vai aprender alguma coisa. A aula não é feita para ser legal, a aula é feita para a gente sentar e aprender. Se for legal, melhor ainda, mas não temos que questionar se a aula é legal ou que a aula é engraçada ou não é, né? A aula não é feita para isso, tá? Se a aula for legal é só um plus, mas ela não é feita para isso, ela é feita para passar aprendizado pra gente, para passar conteúdo teórico, para nos dar fundamento para a gente conseguir raciocinar quais condutas que a gente vai ter com os nossos pacientes. Então, esquece também essa ideia de que você só vai assistir a aula que é legal. Não, toda aula ela vai trazer algum aprendizado para você pode ter certeza disso, porque o professor que está lá na frente, ele é um profissional, ele tem muito mais tempo de profissão, de experiência prática, de vivência do que você, ele sempre tem alguma coisa para te ensinar, mesmo que seja uma coisa que você fale assim, nossa, mas essa atitude eu não teria. Nossa, mas isso eu acho que eu não faria, né? Mesmo que seja uma reflexão do que não ser e do que não fazer. Você sempre tem alguma coisa a refletir quando você vai assistir uma aula. Então, pessoal, ignorem essa história que às vezes as pessoas falam assim, não vou na aula do fulano que a aula é chata. Isso é de uma infantilidade do ser humano achar que tudo tem que agradar a gente no mundo. Então, quer dizer que você não vai trabalhar porque o seu trabalho é chato, né? Eu não vou trabalhar naquele lugar porque aquele lugar é chato. A vida é assim, né? A vida, ela nos coloca em situações que não nos agrada o tempo todo. A vida é feita de dores e de prazeres, de ônus e bônus, né? De sorte e falta de sorte. A gente não pode querer ter tudo lindo, colorido e doce e tranquilo o tempo todo. A sala de aula é a mesma coisa. Os cursos universitários de pós-graduação são a mesma coisa. Eles não vão agradar a gente em tudo, mas dentro do que eles nos oferecem, como que eu posso aproveitar ao máximo o que me é oferecido? Eu acho que essa é a pergunta que tem que ficar no ar para você poder, a partir daí, falar, olha, então eu vou estudar mais, eu vou na biblioteca, eu vou pegar livro, eu vou assistir mais a aula daquele professor, eu vou tentar conversar mais com ele, eu vou tentar tirar mais dúvida, eu vou tentar montar um grupo de estudos na minha sala, eu vou ver com a minha turma se eles topam se encontrar toda semana pra gente estudar junto. Então é você ser mais proativo dentro daquilo que aquela instituição pode te oferecer, porque milagre não existe, ninguém vai fazer nada por nós, nós é que temos que ir lá e tentar aproveitar ao máximo aquela oportunidade que nos foi dada, que é a oportunidade de estudar. Lembrem-se que muitas pessoas adorariam estar no seu lugar, dentro de uma sala de aula estudando, dentro de um curso universitário ou dentro de um curso de pós-graduação. Então tente aproveitar isso ao máximo, tá ok? E como a gente aproveita isso ao máximo? Indo na aula, prestando atenção à aula e estudando todo dia um pouquinho. Então, tá no metrô, pega a aula e dá uma olhada, vê as suas anotações, né? Tira dúvida com as pessoas quando você encontrar, chega um pouquinho mais cedo na sala de aula, conversa com um amigo seu, fala, olha, ontem eu estava vendo a matéria da professora, eu achei que o ponto mais importante foi isso, o que você achou disso? E tenta conversar a respeito, que isso já ajuda muito. Agora, se você sai da faculdade, vai para o seu trabalho, ou fica o dia inteiro trabalhando, chega na faculdade, aí que você abre o caderno, aí você olha lá no caderno e fala, que aula que é mesmo? Que professor que é esse? Que disciplina é essa? Que ela deu na semana passada? Aí você fica lá procurando, ela não sabe nem onde tá.
Não dá, não vai ter jeito, você tem que ter organização. Sem organização, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, abre a sua matéria todo dia, olha lá, tira uns 20 minutinhos, seja no metrô, seja no ônibus, entre idas e vindas, de 20 a 30 minutos é o suficiente para você estudar, para você conseguir não deixar a matéria acumular. Outra coisa também a respeito de estudar de final de semana. Quando a gente tem um final de semana livre, eu acredito que vale a pena você também separar. Então, vamos supor que você tem o domingo livre. Você trabalha de segunda a sexta e estuda à noite, por exemplo. E você tem o domingo livre. Então, no domingo, e você vai ter a semana seguinte de provas, né? Então, no domingo, não fica estudando o domingo inteiro a matéria da segunda. Separa o domingo em blocos, né? Então, no domingo, das 8 às 10, eu vou estudar a matéria A, a disciplina A. Aí você faz um intervalinho das 10 às 10h30, levanta, toma um cafezinho, né? Bebe uma água, respira fundo, volta, das 10h30, meio-dia, você estuda a disciplina B. Aí você almoça, descansa um pouquinho, às 2 da tarde você volta, das 2 às 4 você estuda a disciplina C. E das 16h30 até as 18h30 você estuda a disciplina D. Ou seja, em um dia deu para você estudar 4 disciplinas, né? Como você passou a semana toda, o mês todo, o bimestre todo, estudando todo dia um pouquinho, 2 horas por disciplina é mais que o suficiente para você rever aquele conteúdo. Então, essa é a vantagem de estudar todo dia um pouquinho, porque você não perde o dia todo estudando uma única disciplina, aí você fica cansado. Tem aluno que chega na segunda-feira para fazer a prova porque estudou a noite inteira, ficou acordado até 3 horas da manhã estudando. Aí chega cansado para fazer a prova, não consegue prestar atenção no que está lendo, no enunciado da questão. Prestar atenção no enunciado da questão é muito importante, né? Porque você precisa entender exatamente o que aquela questão está pedindo, porque senão você vai errar a questão às vezes por bobagem, às vezes você até sabe a resposta, mas como você não entendeu exatamente o que a questão está pedindo, você acaba errando, e não entendeu muitas vezes porque está com sono, porque está cansado, porque está desanimado, porque passou a noite toda estudando uma matéria que viu que não entendeu nada e agora não dá mais tempo de tirar dúvida. Então o segredo, pessoal, não existe segredo, o que existe é organização, é você não deixar a matéria acumular, estudar todo dia um pouquinho, ter autoconhecimento. Se você sabe que o barulho te atrapalha, então estude em lugares que tenha silêncio, use a biblioteca da sua instituição, use as bibliotecas públicas que tem na cidade, certo? Organize grupos de estudos pequenos com seus melhores amigos. Nesses grupos o objetivo é tirar dúvidas, é fazer um pequeno debate sobre aquela situação, aquela disciplina, aquela conversa, aquela questão em si, né? E organização mesmo, né? Você vai estudar 20 minutos todo dia, desses 20 minutos, 10 vai ser para rever o conteúdo e os outros 10 para fazer um resumo rápido. Se fosse para você escrever o que é uma definição que foi dada em aula, o que você escreveria? Será que você conseguiria escrever essa definição? Treinar a escrita. Então, esse tipo de organização é que vai fazer a diferença na sua vida. Não existe milagre. Tem gente que fala assim, mas fulano tem mais facilidade, fulano é mais inteligente. Tem pessoas que têm mais facilidade de aprendizagem, até mesmo por conta da sua história em relação ao ensino fundamental, né? A gente tem que lembrar, pessoal, que a gente vive num país em que o ensino fundamental não é bom, muito pelo contrário, né? Infelizmente, o nosso ensino fundamental tem muito que melhorar, deixa muito a desejar, né? A gente sai do ensino fundamental e vai para o ensino médio com vários erros de português. A gente tem várias escolas públicas que têm falhas absurdas, que não tem professor, que não tem estrutura, que não tem nada. Então, é natural que o aluno chegue na universidade com muitas falhas, né? Mas você também não pode se deixar se desanimar por isso, que eu vejo que tem muito aluno que fala assim, eu não vou conseguir, a faculdade não é pra mim, porque tá muito difícil. Não, tá muito difícil, e por conta da tua história de vida, talvez seja um pouco mais difícil pra você, mas isso não significa que seja impossível, né? Tem tanta gente que consegue, por que você não vai conseguir? Vai ter que se esforçar, não adianta que ficar sentado esperando cair do céu, não vai acontecer, mas se você estudar, se você se dedicar, se você ler com atenção, se você procurar
procurar treinar, escrever, né? Se você sabe que você tem erros de português, que isso é uma coisa que eu tenho visto muito, pessoas às vezes que estão fazendo mestrado, né? Vai escrever alguma coisa na internet, vai colocar algum palpite, alguma opinião no Twitter, no Instagram, nossa, escreve em português errado. Aí você vai ver a pessoa tem até mestrado, doutorado e não consegue escrever português, né? Faz aqueles erros básicos que confunde mas com mais, né? Ou seja, se você sabe que você tem erros de português, tente ir atrás, tenta estudar. No Instagram tem várias páginas que fazem posts a respeito de dicas de como escrever um português melhor. No YouTube tem vários canais que ensinam português de uma maneira super simples. Existem várias ferramentas hoje em dia que você pode usar para poder te ajudar a escrever um português melhor, porque não adianta nada você estar com um diploma na mão de graduando, tá com um diploma na mão de pós-graduando e não conseguir nem escrever o seu idioma. E você sabe que para você entrar depois no emprego, a maioria das instituições fazem prova que inclui redação, justamente para avaliar o seu português. Ou seja, as pessoas contratam profissionais que são bons dentro da sua profissão, mas que também têm um mínimo ali de condições de entender português, de entender uma compreensão de texto. Então não tenha vergonha, se você sabe que esse é um déficit seu, vá atrás e tente aí suprimir esse teste, né? Esse déficit, né? Tente aí resolver essa questão. E acho que nesse ponto, sim, o celular é uma ferramenta interessante, né? Hoje em dia a gente tem aí no celular a possibilidade de fazer pesquisas na internet, de assistir vídeo, de ter aprendizagem na palma da nossa mão, literalmente, né? Então, tenta usar a internet como algo útil para você, né? Ao invés de perder tempo stalkeando a vida do ex, a vida alheia, né? Usa o tempo na internet para você poder adquirir mais conhecimento, para você construir melhores maneiras de conseguir ter mais aprendizagem que vão fazer diferença no seu futuro. Então, usar a internet a seu favor, usar ela como um recurso de pesquisa, um recurso de aprendizagem, isso é legal. E isso a gente consegue fazer com muita facilidade com o celular, um fone de ouvido, também no meio do caminho entre casa, trabalho e universidade e pós-graduação. Tudo bem, pessoal? Nossa, falei pra caramba, né? Será que ficou desorganizado? Depois, então, a gente faz aí um vídeo falando sobre como estudar para residência, especialização e concurso públicos. Mas, resumindo, então, minha dica é autoconhecimento. Se você sabe o que te atrapalha e o que não te atrapalha, fica melhor para você se organizar. E, a partir desse autoconhecimento, organização. Estudar todo dia um pouquinho e ter o conteúdo da aula anotado no seu caderno, né? Presta atenção no que o professor fala e anota as principais coisas e depois junta essa anotação com o slide que foi enviado ou com o material complementar que o professor enviou. Terceira coisa, tirar dúvidas com os colegas e estudar todo dia um pouquinho, entre 20 a 30 minutos todo dia, não deixar passar de 72 horas, é um grande diferencial. Não acumule conteúdo, não procrastine. Sabe o que é procrastinação? Que é empurrar com a barriga? Então evite a procrastinação, tá? Não fique enrolando. Se você tem que fazer, tem que fazer. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, tá? No estudo isso é fundamental. E vá tirar dúvida com o professor. O professor não é um bicho de 7 cabeças, tá? O professor não morde. Tem professor que é mais fechado, é mais tímido, né? E tem professor que é mais aberto, mais extrovertido, já é mais fácil da gente conversar, mas você tem que entender que o seu papel de aluno é de tirar dúvida e o papel do professor é de tentar ajudar você a tirar essa dúvida. Então, busque tirar essa dúvida com seus colegas e com os professores. Tudo bem, pessoal? Eu espero ter ajudado aí vocês a repensarem um pouco essa questão de estudar. Lembre-se que as provas não são também bicho de 7 cabeças. As provas são ferramentas que vocês, alunos, podem utilizar para saber o quanto de conhecimento vocês conseguiram absorver, porque vocês precisam ter um conhecimento mínimo para conseguir futuramente atender um paciente com um mínimo de qualidade aí. Tá ok? Bom, espero então em breve fazer um novo cafezinho. Espero que vocês tenham gostado.
Curte se você gostou, indica para os seus amigos, dá aqui sua opinião. E gostaram da minha xícara? Essa é dos Beatles, né? Hoje eu tô em outro ambiente, vocês viram, né? Eu tô na casa dos meus pais. Um beijo para vocês, fica com Deus e até o próximo café.